Múltiplo de Mayer. Hoje nós veremos o conceito dessa ferramenta, como ela se relaciona com a média móvel de 200 dias, as zonas de compra e de venda que ela nos traz, o momento atual dele e, por fim, a estratégia na qual eu uso para aumentar minha quantidade de BTCs sem ter que adicionar mais dinheiro do que eu já investi. Então vamos ao vídeo. O múltiplo de Mayer é calculado pelo preço dividido pela média móvel de 200 dias. Se esse indicador está denotando o número 2, significa que o preço atual está 2 vezes a média móvel de 200 dias. Então vamos dar um exemplo. Se ele foi negociado a 12, depois 8, depois 9 e na média dos últimos 200 dias ficou em R$10, se hoje o preço acordar em R$20, quando a gente divide 20 por 10, a gente tem o número 2. Então esse indicador estaria denotando o número 2. Qual que é a ideia desse indicador? A gente percebe que quando ele está muito alto, ele está muito acima da média da negociação dos últimos dias, que pode estar mostrando aí uma euforia muito grande. Quando ele está abaixo da média móvel de 200 dias, pode estar ocorrendo algum pânico. A média móvel de 200 dias é muito usada por instituições para saber uma visão macro do ativo, se ele está numa tendência de alta ou se ele está numa tendência de baixa. E como que ela funciona? Quando o preço está acima dessa média móvel de 200 dias, ela serve de suporte para fazer o preço continuar subindo. Quando o preço está abaixo dessa média móvel, ela serve como resistência para o preço. E o mais interessante é a gente entender por que acontece isso. Vamos supor um exemplo aqui. Imagina que o preço do BTC estava em R$10 e aí ele deu um pump, foi lá para 15, 20. Quando ele voltar para um número próximo de R$10, você vai querer comprar. Porque você vai ver que o preço subiu e você achou que ficou de fora e agora você vai querer comprar. Então, quando o preço acelera acima da média e volta, as pessoas que ficaram para trás aqui nos últimos dias, elas exercem uma força compradora aqui. E aí, mais uma turma ficou para trás, quando vê o preço voltando para a média, eles compram. E assim por diante. Vamos entender quando o preço está abaixo dela. Imagina que o BTC estava aqui em R$10.000. Quando ele cai para 6, muitas pessoas ficam desesperadas. Então elas falam, se eu sair no 0 a 0, eu estou feliz. E é isso que acontece. Quando o preço volta para uma média próxima do que elas venderam, do que elas deveriam ter vendido, segundo elas, elas vão vender. Vão sair no 0 a 0 e vão dar graças a Deus. Então, essa média móvel aqui, quando o preço está abaixo, ela serve para o pessoal que está desesperado sair. Então, resumindo, múltiplo de Mayer ele vai ser o preço do ativo dividido pela média móvel. Quando o preço está muito acima da média móvel, ele está sendo negociado muito mais do que a média dos últimos dias. Quando ele está muito abaixo, ele está sendo negociado muito abaixo do preço negociado nos últimos 200 dias. Ela serve de suporte quando a gente está acima e de resistência quando a gente está abaixo. Ela indica tendências de alta e tendências de baixa do preço. E quanto acima da média móvel a gente deve pensar em realizar parcialmente, enquanto abaixo da média a gente deve pensar em comprar. Para isso a gente começa a brincar com alguns números e a gente percebe que são raros os períodos que o preço fica 2,4 vezes acima da média que ele foi negociado. Por outro lado, a gente percebe que não são muitos os momentos também que o preço fica abaixo de 0,8 do que ele foi negociado nos últimos 200 dias. Então, o que a gente percebe aqui? O preço esticou muito,
ele vai muito provavelmente corrigir. O preço ficou muito sobrevendido, provavelmente ele vai corrigir. Isso, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Não significa que se o preço está abaixo da média móvel, ele não vai cair mais. Ela serve de resistência, então a chance dele cair é até grande, porque as pessoas vão querer vender quando chegar na média. Mas isso não dura muito tempo. Para ser mais preciso, acima de 2,4 vezes a média, o BTC ficou apenas 10% do tempo de vida dele. Abaixo de 0,8, ele ficou 0,2 ou 20% do tempo dele abaixo desse nível. Significa que essas zonas se mostram como possibilidade de você vender, porque o preço tende a corrigir, e aqui possibilidade de compra, porque o preço tende a corrigir para o outro lado. Então, com isso, a gente consegue pensar em uma estratégia para aumentar a quantidade de BTC que a gente tem sem ter que colocar mais dinheiro. Vou explicar ela passo a passo. Vamos supor que você entrou no BTC em 2016, começo de 2016, e você acompanhou toda essa subida dele. Vamos imaginar que quando passou de 2,4 do múltiplo de Mayer, você começou a realizar. Para facilitar nosso exemplo, vamos imaginar que você vendeu metade dos teus BTCs. Então você tinha 19 mil, vamos imaginar que você tinha um BTC, você vendeu metade, você vendeu 10 mil dólares e você ficou com 0,5 BTC. Você esperou o mercado acalmar e quando ele caiu abaixo de 0,8 do múltiplo de Mayer, você voltou a comprar. No caso, o preço estava em 4 mil. Como você vendeu 10, você comprou 2,5. Olha que interessante, com aquele meio BTC que você vendeu e esperou, agora você compra 2,5. Então, tinha sobrado meio BTC aqui no topo, com mais 2,5, você ficou com 3. Então, olha que interessante, você estava com um BTC e você transformou ele em 3. Isso poderia ser replicado aqui nessa nossa última bull run. Então, o preço acima de um nível, você poderia ter realizado parcialmente e ter comprado e ter começado a comprar agora que o múltiplo está um pouco baixo. Ah, mas eu não vendi aqui porque eu nem estava no mercado. O que você pode fazer? Você pode pensar em entrar no BTC agora, porque o preço está abaixo de 0,8 do múltiplo de Mayer. Então, hoje, se a gente for analisar o atual momento do mercado, deixa eu dar um zoom aqui, a gente está num período onde o preço não está esticado, igual ele estava aqui em janeiro de 2021. Pelo contrário, ele está sobrevendido. Isso não significa que ele não possa cair mais. Mas aqui a gente já sabe que nesse período ele não costuma ficar tanto tempo. A média móvel pode continuar descendo, o preço pode ficar estável aqui, a média continuar descendo e o oscilador voltar aqui para um acima de 0,8. Mas a gente já percebe que nesse período o preço não está esticado em relação ao preço que ele estava sendo negociado nos últimos 200 dias. Então, se você perguntar qual que é a minha estratégia hoje, sempre abaixo de 0,8 eu olho outros indicadores que a gente vai conversar aqui no canal e se eles estiverem bons, que nem agora está mostrando o múltiplo de Mayer, eu começo a comprar e eu faço compras diariamente. Eu distribuo o que eu tenho em caixa para determinados dias e vou comprando diariamente enquanto ele está abaixo de determinadas métricas. E uma delas é o múltiplo de Mayer. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido como que funciona esse indicador. Quaisquer outras dúvidas, fiquem à vontade para escrever aí nos comentários, que eu ficarei feliz em respondê-los. Até a próxima!